bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger. Fala, Prodígios, aqui quem fala é o Marcão. Isso aí, vamos para mais um podcast. E hoje nós vamos continuar com essa sequência que a gente está fazendo aí de um pouco sobre conteúdo mais de criação, né? Isso. Por assim dizer. E vamos falar um pouco sobre as cores, né? Como você trabalha com as cores, como você lida com a mistura delas, que é bem importante, né? Você saber Sim. quais você vai relacionar. A galera que faz design já tem uma noção básica, né? A galera que se interessa por isso já vai ter uma noção básica, porque quando você vai criar símbolos, então você tem que se preocupar com a coloração delas, né? Exatamente. Mas a gente vai tentar focar um pouco mais no nosso ramo, né? Que é o dos quadrinhos e passar mais como você lida, né? Como você entende as mensagens que essas cores passam aí com o personagem. Que você tá Principalmente nos super-heróis, porque assim, nos super-heróis parece que tudo é meio diferente nessa Sim. mitologia, né? E não é diferente com as cores, porque elas vão dar o embasamento emocional do personagem. Isso é muito importante, né? Isso aí. É um ponto crucial, assim. Bom, a gente já pode começar dizendo que existem aquelas cores que são as primárias, né? E as cores secundárias, por assim Sim. dizer, né? Então, a galera meio que já sabe que quando estava lá no prezinho ou na escolinha, a professora mandava misturar cor com cor para formar outra cor, né? Sim, sim. Então, Lembro disso. de toda a escolinha acho que teve isso, ou aquela massinha que você juntava uma massinha de uma cor com a outra e fazia uma massinha Sim. de outra cor. Então, as primárias são essas que você usa para formar uma nova, né? Então, a gente tem nos quadrinhos, as primárias são praticamente em quase todos os vendedores máximos aí de licenciamento. Mas quais que são? A gente coloca a azul, né, a vermelha, a amarela, São né? essas três cores primárias. Elas são as que vão formar o resto aí das outras, né? Porque não tem como você chegar nelas com a mistura de nenhuma cor. Por isso que elas são primárias. Exato. E aí a gente vai entrar depois no assunto, mas assim, no começo a gente vai focar nessas cores e tirar o preto e o branco, né? Porque eles estão Aí são cores categoria, neutras, né? Então, em cores neutras que a gente tem que falar, mas preto e branco também não se mistura para formar, mas é o que o Marcão falou, são cores neutras, é outra parada, mas também tem muita importância nessa parte de criação, né? Então, nessas cores primárias, como a gente falou, amarelo, vermelho e azul, já dá para você começar a imaginar na sua cabeça uma porrada de herói aí, né? Com essas Com três toda cores. certeza. E a mesclagem delas também, né? Sim, Porque, por exemplo, se você pegar, vamos dar um embasamento aqui um pouco. A cor vermelha, que é uma cor primária, ela em si, ela já desperta em quem observa uma sensação de energia. O que eu quero dizer com isso? A cor, ela também remete a um arquétipo. Isso é muito interessante. É verdade. Se você pegar elementos arquetípicos da cor vermelha, paixão, que é algo quente, amor, coração, mas também dá uma sensação de raiva. O sangue, né? Sangue, uma sensação de horror, Ódio. ódio, mas toda a energia, toda palavra que remete a essa narrativa do arquétipo que a gente já tinha falado, na cor vermelha, dá uma sensação de energia. Isso aí. Tanto para a paixão, que é uma energia forte, Sim. que faz a pessoa atravessar, sei lá, o globo para encontrar alguém, quanto da raiva, que é uma energia de vingança. A palavra do vermelho é intensidade. Intensidade. É uma cor intensa. É uma cor intensa. Bom, você pode usar, é claro que cada um vai pensar de um jeito, mas entre o consenso comum, a gente tem essa ideia de que a mulher que põe um batom vermelho é porque ela quer provocar uma excitação, Sim. né? O que ele falou, está relacionado à paixão, à intensidade. Então, você quer chamar a atenção, entre aspas, você põe o vermelho, né? Sim, que ela gera essa intensidade. Então, só pra você pensar, o touro vai atrás do maluco que tá com a capa vermelha. Pois é. É uma cor que é muito forte. Estimula. Então o vermelho já passa, e é o que chamam de cor quente, né? É uma cor quente. Cor quente que passa essa mensagem. E várias marcas, eu vou dar um exemplo aqui de algumas, elas utilizam muito essa cor para dar a sensação do que o produto delas ou o serviço fornece. Sim, né? Então vamos lá. Se você pegar o logo do Rolling Stones, que é uma boca totalmente vermelha, ela remete o quê? Uma vivacidade, cara, das músicas dos shows. O espírito rock. O espírito do rock. Quem também usa muito isso, claro, a Coca-Cola.
Sim. Que dá uma sensação de prazer, mas de vivacidade mesmo também, né? Tanto que eles até pegaram e o personagem que praticamente foram eles que cresceram no mundo foi o Papai Noel. É verdade. Não é? Verdade, é. E tem um cara vermelhão. Tá tudo remetendo ali, cara. Sim. A uma sensação de vida mesmo, né? De energia. Acho legal isso porque eles colocam abra a felicidade, e agora até dando uma filosofada, se você for pegar a palavra felicidade, eles até definem assim como energia para ação. Você está feliz quer dizer que você está com energia para agir. Então, por isso que uma pessoa triste ou deprimida, ela não tem energia para agir. Ela está triste. Então, o que você falou, o abra a felicidade, eles põem esse vermelho, que é o negócio da energia. Né, de felicidade. Mas, claro que aí existem outras mensagens que a gente pode pegar aí, mas, como o Marcão falou, a gente tem como a cor do Natal a cor da Coca, né, cara? A cor da Coca. Que foi a influência total deles, né? E eu nem sei dizer agora se o Papai Noel mesmo originalmente era a roupa vermelha. Não, eu acho que não. Foram eles que colocaram. Pelo que eu me lembro, eu posso estar errado, galera, aí, pelo amor de Deus, se eu errado. Se eu não me lembro, a história de Santa Claus, né? Claus, não sei o quê, ela é lá da Suíça, Suécia, sabe? Então, assim, ele era nórdico, por assim dizer. Então, era um senhorzinho com barba branca, mas ele usava roupas marrons e tal. Não tinha nada vermelho. Nada vermelho. Nada, só que aí os caras colocaram vermelho. Então acho que foi por culpa da Coca-Cola. O bota preta, cinto preto. Aí vermelho. Com o branco, né, da barba, o cabelo, a luva e aí o resto em... Jogaram o cara lá pra Polo Norte. Polo Norte, cara, a Coca foi bravo. Quem também bebe dessa fonte é o próprio Netflix. Porque ele faz o quê? Ele vende o quê? Ele vende série? Não, ele vende emoção. É isso aí. Não é? Isso aí. Ele vende vivacidade, ele vende energia. Cada um vai procurar o tipo de conteúdo que quer. De ação, documentário, horror, sei lá, fantasia, o que for. Mas ele vende essa sensação de emoções e tem a ver com o vermelho. Ele usa isso muito, né? Eu espero que você falou isso. Se a gente for para avaliar, como a gente já está no vermelho, a gente vai matando cor por cor. Mas o vermelho, como a gente está falando, está relacionado então a essa intensidade, a emoção, né? O que falou do Netflix é vender emoção. E quem é fã da história aí do Star Wars vai pegar que existe o lado da luz e o lado negro. Exatamente. O lado negro é o lado que você acessa os poderes, da força e tal, usando suas emoções. E qual que é a cor do sabre de quem está no lado negro? É o vermelho. Porque ele passa esse que a gente falou do ódio, da paixão, da intensidade e tal. Que é tudo que está relacionado a esses personagens que se rebelam. Se rebela, que é o cara que decidiu usar os poderes pelo caminho da emoção, o cara que usa emoção. Enquanto um Jedi, ele vai pelo lado da serenidade, você não ter excessos, equilíbrio. Então o sabre do cara é o azul, é o verde, é outra parada. Que é uma outra cor primária. É isso aí. Então você vê que o vermelho está relacionado a essa intensidade. A gente até vai falar na frente de algumas misturas, né, que o Marco falou, como você combina uma com a outra. Mas o vermelho, por essa intensidade, está relacionado muito à fome também. Também. O McDonald's usa isso. É isso. Ele desperta a fome. Então aí tem assim, a gente indo dessa cor quente, o amarelo também, né? Ele tem esse lado da cor quente no sentido de... Bom, o que a gente tem de mais amarelo aí no mundo é o sol, né? O sol. Então a relação já é imediata com o sol. Né? Ele desperta também esse lance da emoção, do calor. Isso. Mas é mais como se fosse voltado pro otimismo, jovial, algo claro. E ele é bem isso, né? Você falou, ele é mais do... Ele é uma cor quente, ele gera essa intensidade, mas de forma menos... É que você falou jovial, acho que é a palavra. Ele é mais leve, Ele né? é mais leve do que o vermelho, não tem tanta paixão quanto o vermelho, tanta intensidade quanto o vermelho, mas ao mesmo tempo ele remete a algo de... Eu acho que otimismo é a palavra. Uma alegria. É alegria, isso. Né? Algo vívido também, mas um pouco mais pé no chão do que o vermelho. Ele é menos intenso que o vermelho. E quem usa muito isso é a própria Ferrari, né? Por mais que os carros... Olha só que legal. O carro padrão, que já está no inconsciente coletivo da Ferrari, é vermelho. Eles vendem só carro vermelho? Óbvio que não. Isso aí. Porque o vermelho dá o quê? A sensação que a gente falou, de paixão. É o carro que tem um torque ferrado e vai em alta velocidade. Emoções.
mais a cor combinando, o amarelo, que é algo jovem, algo vívido, algo otimista. Então ele mescla essas duas emoções e forma um combo. É isso aí. A Ferrari, a gente até falou aqui do... O Mac também. O Mac, né? O Mac ele tem o vermelho e amarelo, que é a intensidade, né? Sua vontade, energia ali, mas ao mesmo tempo alegria, né? Você vai para um lugar que você vai comer feliz, ser feliz ali, né? Então os caras mesclaram essas duas. Mas eu acho que esse exemplo da Ferrari é matador, porque é o que eu falei, eles põem um amarelo ali também para dar mais essa sensação também de ser jovial também, né? De ser algo alegre e tal. Mas tem coisas que a gente está falando, são mensagens que vão ficar marcadas. Exatamente. Então, o vermelho ele é muito marcante na Ferrari porque o carro está relacionado a potência, intensidade e paixão, né, cara? Então, é o que eu falo, imagina uma Ferrari agora, você imagina ela vermelha. Não, vermelha. Né? Já está no inconsciente da galera. Então agora, por exemplo, se você for ver, até por causa do filme, você agora imagina um Camaro. Amarelo, né, cara? Até por causa do Bumblebee, que é um carro que brincalhão, alegre, exatamente divertido, isso, né? Talvez ele seja o mais brincalhão assim dos Transformers. É isso aí. Então os caras pegaram uma cor que é a cor que transmite a mensagem do personagem. E aí pegou o carro lá do Camaro e acabou ficando marcado o Camaro. Aí até a música dos caras do sertanejo lá. Camaro amarelo lá que eles colocaram. E aí a terceira cor para fechar essas primárias seria o azul, né? Isso aí. Aí o azul ele já vai totalmente ao oposto dessas duas que a gente falou. Mais quentes, ele é uma cor fria, mas ele é primária também. Mas ele remete ao que agora? Ele te dá uma sensação, que nem o Rogério falou, do sabre de luz do lado da luz mesmo, né? Isso. De serenidade, confiança, harmonia. Isso aí, tá tranquilidade. Segurança, né? Tudo isso, mas a sensação, a emoção em si é a mais de equilíbrio. É isso aí, a calma. Não é? É isso aí. O mar é assim, o céu. É algo sereno, constante. Isso. Mas é isso mesmo, e o azul ele passa isso, como a gente falou, no Star Wars aí, sabres azuis eram os principais. Pra quem não sabe, claro que hoje isso era um caminho natural na franquia do Star Wars, se criar sabre de tudo quanto é cor, porque vira brinquedo. E talvez seja um dos brinquedos mais vendidos no mundo, assim, sabre de luz, né? Porque é uma das armas mais da hora que existem em toda a franquia, toda a cultura nerd. Mas, pra quem não sabe, você vê, só tinha sabre azul lá no começo. Porque quem acompanhou Star Wars, assim, tem o filme 1, 2 e 3, as prequels lá, e agora essa trilogia nova, o George Lucas, na época, lá em 77, ele não sabia nada disso. Ele tinha criado um filme lá e foi criando depois isso aí. Mas ele criou o sabre azul, e ele depois, no filme 6, o Luke aparece com um sabre verde. E ele fala assim, ele já estava pensando em diferenciar. Não tem nada disso. É porque ia ter a cena no deserto, e o deserto é areia e céu azul. Se ele ficasse no céu azul com sabre azul, não ia ter destaque. Então ele jogou verde lá, entendeu? Então por isso que apareceu verde. Mas no Star Wars a franquia começa com o sabre azul por causa disso, que o azul ele é harmonia, quando ele fala, né, dos Jedi e tempos civilizados e tal. Porque são pessoas de serenidade, como eu falou do mar, do oceano aí. Claro que a gente não vai entrar tanto nesse tema, porque existem os tons das cores, né? A gente está falando mais do básico ali. Mas, a gente pega... tem muitas empresas de tecnologia que usam azul, né? Para dar essa segurança. Muitas, se você pensar, por exemplo, a Dell, HP. Isso aí. Né? Então eles usam o azul para dar essa... Por exemplo, tem muito colégio que tem o azul, escola usa o azul para dar de novo essa sensação de confiança, harmonia. Agora olha só isso. Isso aqui é interessante. Quais são as duas marcas hoje que as pessoas mais são... né? Tem outras, mas duas das marcas que as pessoas são mais vidradas e tem o logo azul para te dar essa sensação de segurança. Vem comigo que você está seguro, pode usar-me o tempo que precisar, o tempo que quiser, e você acaba perdendo horas e horas dentro delas e você não tem essa sensação de que você está passando o tempo, pela sensação de segurança. Você entra nessas duas marcas, o layout delas é todo azulado, sereno. Eu acho que eu tô Vamos falar, Facebook e o Twitter, velho. É isso aí. Então, nada ali jogado, sabe? O negócio é muito bem pensado.
E os caras já passam essa ideia de que você está lá no lugar para trocar ideia com as pessoas, né, harmonicamente, viver de forma tranquila, que é exatamente o oposto que a gente está vendo hoje nas redes sociais, aí, que é o pau quebrando o tempo inteiro, né? É verdade. Mas basicamente o que você está falando, até das empresas, se você for pegar, a gente falou dos colégios, de empresas de tecnologia, eles usam muito essa cor azul porque ela passa essa segurança aí, né? Mas aí a gente começa a entrar já nas partes das secundárias, né? Então a gente já pode entrar, todo mundo acho que passou quando era na escolinha, deve ter feito essa mistura que era o verde e amarelo, né? Verde e amarelo. O verde e amarelo, azul e amarelo, para gerar o verde ali. Sim. Então, sim. O verde talvez seja a secundária mais forte que você tem. Tipo, presente nos logos, marcas. Mas também a laranja também. Laranja também é forte, fica entre elas aí. Mas o verde a gente tem ele bastante mais presente também, e a gente sabe mais ou menos as mensagens que ele passa. Então ele passa as mensagens de esperança, né, de saúde. Saúde é muito importante no forte, verde, cara. Muito forte. Muito verde. Porque assim, se você pegar qualquer game, ou pelo menos a maioria deles, e você tem a sua vida ali, na maioria das vezes a vida quando está cheia, ela tem uma cor verde. É isso aí. Ou azul. Quando a vida vai se esgotando, gera aquela sensação de urgência, ela vai pro vermelho. Quando não fica acende algo piscando, um vermelho mais fraco, forte. Para te dar realmente essa sensação de urgência. Isso, verdade. Isso. E o verde ele tem muito isso de saúde, crescimento também. Né? E ele também relaciona muito com a natureza, né? Natureza, com certeza. Muito, até por causa da saúde, relaciona-se à natureza. Então a gente tem quantas marcas aí de produtos naturais, veganos, saudáveis, tem seu logo a cor verde ali. E uma porrada, suco que você vai ver é verde, né? Tem muito suco que a caixinha tem o verde e tal. Mas ele passa realmente essa ideia de vitalidade, saúde. E aí a gente até falou da esperança, mas ele tem em outros ramos, né? Mas ele passa essa ideia de esperança também em alguns casos aí. Voltando aí para a franquia que eu tinha comentado do Star Wars, depois quando eles arranjaram uma justificativa para as cores, eles colocaram esse verde aí, o sabre verde, para os caras que têm uma relação mais de estudar a força, certo? De não ser tanto de combate, mas entender a força. Ou seja, focar mais na natureza do que de fato no combate. Não tem uma relação também com mestres? Tem alguns mestres que usam, a maioria dos mestres usam verde, que você vê pelo menos nos filmes. Mas em geral, aqui assim, eles colocam essa relação. Uma pedra, um cristal caiu lá verde, ele se relaciona mais com o cara que está interessado em aprender os caminhos da força, ou seja, estudar a natureza. Então você vê que de novo está relacionado com a natureza isso aí. E aí tem outra que o Marcão citou, que é a laranja, né? Que é uma mistura do amarelo e do vermelho. E o laranjão a gente vê também. Ele é uma mistura dos dois, né? Acaba sendo uma mistura dos dois. É uma mistura do amarelo com o vermelho. Porque a gente pegou o verde, uma mistura do amarelo e do azul, então você pega um pouco da harmonia com o otimismo, e gera esperança. Você junta os arquétipos, né? Então aí sensações. Do vermelho e amarelo você tira um pouquinho da intensidade, pega um pouquinho dessa alegria, junta e forma laranja. Quem tem isso? Harley Davidson. Harley Davidson, é verdade. Explorador, o arquétipo, né? Verdade, Sair pela rua, sair pela estrada, tudo. Então você tem isso aí que você estava falando, você tem a clareza, o otimismo do amarelo, de você ir para uma viagem, e aquela energia de você ir rápido, pulsante, paixão do vermelho. E aí você tem o laranja. É verdade, Harley Davidson, laranjão. Mas é o que a gente falou, algumas cores primárias, até secundárias, elas combinam mais com outras, né? Então, por exemplo, fazer aí é coisa que até quem faz design, quem manja aí sabe. Fazer um logo amarelo e laranja, às vezes não é o melhor caminho, né? Você junta cores muito próximas. Tá muito próximo, né? De tom. Mas tem também, né? Tem, claro. Mas é o que a gente fala. Então a gente vai entrando depois nessas misturas e vocês vão percebendo aí. Outra cor, vamos dizer assim, secundária, a gente tem o famoso rosa, né, cara?
E o rosa, teve até essa confusão aí de rosa de menina, azul é de menino aí, mas o rosa ele tem essa relação de menina, não que ele seja, mas ele passa porque ele tem essa ideia do romântico, né? Ele pega o vermelho e traz um pouco porque assim, ele é o branco com o vermelho, né? O rosa. Eu não lembro. Se eu não me engano, ele é o branco com o vermelho. Então ele pega um pouco da neutralidade do branco com a paixão e a intensidade do vermelho. Então ele transforma aquilo em algo mais... Uma paixão mais leve. Assim. Antes disso tem uma combinação que é mais secundária do que essa, que é o azul com o vermelho e da roxo, né? Da roxo também tem, é verdade. Essa é bem a mistura mais simples que a gente fazia na escola. Assim, que são as do arco-íris ali, né? São as do arco-íris. Mas o roxo, ele passa uma sensação de imaginação com criatividade. Aí. Mais ou menos por essa linha. Tanto que uma marca muito... No começo, né? Usava muito isso, era o próprio Yahoo, né? Yahoo, no começo da internet. Nossa, Yahoo, cara. E deve ter hoje ainda. Nem sei se Yahoo existe, mas deve ter. Crer. Mas no começo da internet de escada ainda. Você ia muito lá. E você estava se descobrindo ali na internet também, né? Sim, tinha uma sensação de imaginação e criatividade ali. Eu vejo também o roxo ali, essa mensagem dele, e aí a galera às vezes também pode se identificar. Eu vejo muita coisa relacionada à espiritualidade com o roxo. Com o roxo também. É bem forte para isso. Às vezes a galera põe, né, logo de não sei o que, de espiritualidade, e você vê o roxo lá, porque ele tem um pouquinho, como eu falo, desse mistério, de inovação. De novo, misturas aí dessa serenidade, né? Então vai formando essa cor aí. E aí, falando mais ou menos dessas cores principais, né? Falar todas é meio difícil. Não, é muita coisa. Mas como é que você relaciona isso com os super-heróis? Né? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Então, se você pegar as cores principais, né? Não principais, mas as primárias. O azul, o vermelho e o amarelo. Vamos pegar o azul. O azul a gente falou aqui que ele demonstra mais uma segurança, uma serenidade, tranquilo, confiança, algo sereno, como o mar e o céu. Beleza. Quais são os tipos de super-herói, o arquétipo de super-herói que vincula mais com isso, com o azul? Só o azul, eu não estou falando de combinação. Geralmente, pelo menos até hoje, a gente pegou exemplos lá de fora. Sim. O azul ele vincula com o arquétipo do herói. Todos são heróis, mas futuramente a gente vai falar mais sobre os arquétipos de Jung. O arquétipo de herói, ele é o líder. É o cara que vai liderar. É o herói ideal. Né? É o herói ideal. É o cara que não deveria ter falhas. Ele tem porque ele tem que se relacionar com o leitor, é humano. Sim. Mas ele não, assim ele supera. Ele supera as falhas. As falhas dele. E quem são os líderes das suas respectivas editoras, Marvel e DC? Então vamos lá. Marvel, Capitão América. Isso aí. É o cara que ele nutre a simbologia do hegemonia americana sobre os outros países. É o cara líder, ou águia, né? Coxinha, que a gente aprende aqui. É o cara que vai dar segurança, é o azul. E quem que é o deus da DC que domina o universo ali? Por mais que o Batman seja mais conhecido, mais amado, digamos assim, que o Superman. Mas é o Superman, cara. O papel do não tem outro. Tem até, eu peguei uma tabela aqui, os caras colocam um azul, ele está relacionado ao Ultimate Hero, que é o herói máximo, sabe? Herói máximo. É o que você está falando, é o herói máximo da Marvel, o Capitão. É o cara que pensa como um herói e age como um herói. Sim. E na DC é o Superman que vai ter esse papel aí. E não quer dizer que isso seja uma regra, tá? Não, Porque você pode quebrar ela, sempre. Se você pegar o Dr. Manhattan, ele é azul, cara. Ele passa uma sensação de segurança? Passa. Mas ao mesmo tempo não. O cara é meio ambíguo. Sim. É um paradoxo esse personagem. Ao mesmo tempo que ele passa uma segurança para os Estados Unidos de vencer as guerras, né? Ele dá uma sensação de instabilidade. O personagem, não é a cor. Sim. Então você fica meio... Essa que é a questão, é que você, quando você, a gente fala, né, da mistura matadora, que é quando você consegue fazer um personagem com uma boa história e esse personagem tem a essência da cor que ele veste. Sim. Aí você está basicamente, como é que eu posso dizer, sendo fiel à mensagem da cor do personagem.
mas não é uma regra, como o Marcão falou, podem acontecer de outras maneiras e podem funcionar, né? Então a gente aí depois do azul usando pro vermelho, ela também está bem relacionada a esse Ultimate Hero, só que ela está mais relacionada, como a gente falou, à intensidade, né? Intensidade. Então um cara mais talvez enérgico, talvez mais egocêntrico, talvez, né? Então você vê que tem caras que usam o vermelho que geralmente tem uma personalidade forte. Isso. Né? Então, por exemplo, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro É um cara que, por mais que ele tenha uma mistura com o dourado e amarelo ali, ele tem um vermelho que é a cor básica dele ali. Isso. Então, assim, ele é um cara que tem uma personalidade muito forte. Outro cara na DC que tem um vermelho e ele tem uma personalidade forte, o Flash. Flash, ele é um cara pra frentex ali, enérgico e tal. O próprio Spider tem um pouco. E o próprio Spider, ele é realmente a mistura do azul e vermelho, né? Porque o Spider, a história dele é ser um cara que tenta ser o herói ideal, mas ele também é enérgico, né? Ele é brincalhão, assim, nesse sentido. Ele mescla nessas duas. Mas se você pegar o vermelho Marvel, que ela utiliza principalmente em muitos heróis, porque a marca dela também é vermelho. Sim. Mas todos os heróis que contêm vermelho, ali na Marvel, eles têm essa sensação de... Como é que eu posso dizer? Além da urgência, mas é de energia e intensividade. Então você tem o Deadpool, que é um cara que vai matar mesmo e ter essa sensação de energia mesmo. Ele vai para o humor, que aí é outro conceito relacionado ao roteiro, mas a cor dele é muito para te dar a sensação de energia. A mesma coisa do Spider e a mesma coisa do Demolidor. Sim. Tá? E aí, como que eles relacionam isso? Quando você vê o personagem no vermelho, ali na roupa vermelha, a intensividade dele, quando você está lendo, é maior. Mesmo que o roteiro não esteja trilhando para esse lado. Sim. Mas em comparação com os coxinhas, que a gente apelida aqui, que são os líderes, em azul, eles são muito serenos. E é interessante a gente ver isso. Porque mesmo que esteja uma cena bem complicada para o Capitão ou o Superman, de desafio e tal, ela não é tão viva quanto um personagem vermelho. A história é diferente. Se você pegar o Demolidor, até nos pôsteres e artes conceituais, eles colocam a cidade de Nova York em vermelho. Para dar aquela sensação de sangue, de horror, de crime. Tudo isso aqui vira uma narrativa. Sim. E é muito interessante como fazem isso. Mas é isso mesmo, o vermelho, você vai ver uma cena de ação, é outra mensagem, né? É outra mensagem. Tem outras emoções envolvidas ali. Bom, a gente tem o verde relacionado com os heróis. E uma das coisas que a gente falou da cor verde para logo, se aplica para heróis. O verde também está relacionado à natureza, em certos momentos. Então, você tem a mensagem do verde se relacionar com a natureza, você geralmente o monstro do pântano, né? Mas aí o que acontece? A gente falou de outra energia que o verde fala, que é a da esperança. E essa para mim é a mais clara de quando alguém pegou uma cor e falou, vou fazer um herói para essa cor. Que é o Lanterna. Porque o Lanterna Verde, ele vem da tropa dos Lanternas Verdes, que tem a força através do sentimento da esperança. Então, um herói Lanterna, quando ele deixa de ter esperança, ele perde o poder, né? Entendi. E o cara é o da tropa Lanterna Verde. Então você vê que eles pegaram a cor basicamente jogaram no super-herói, né? E o Hulk também bebe disso, né? O Hulk, apesar do Hulk ter uma energia pulsante, por isso também que teve o Hulk vermelho. O Hulk vermelho, né? Que passa uma ideia mais ameaçadora do que o Hulk verde. Né? Bem mais. Pela cor, só pela cor. Bem isso. Né? Mas olha só que interessante, falando um pouco de mesclagem de cor. Os Estados Unidos, isso é muito importante, os maiores heróis lá, eles remetem às cores da bandeira. Azul, vermelho e branco. As cores da bandeira estão relacionadas. Então, os maiores heróis deles têm azul e vermelho. Homem-Aranha, para remeter à bandeira. Isso é para fortalecer a simbologia do país. Você tem a Mulher Maravilha, até os brancos das estrelas na saia dela. Você tem o Superman. Você tem o Capitão América, então são os maiores heróis ali, tanto Marvel e DC, cara. E o que foge a esse padrão de vermelho e amarelo? O verde
das cores da bandeira, do vermelho e o azul e o branco. O que foge disso? Esse é o padrão. O que foge disso é o verde e amarelo. Então, se você pegar o verde, você vai ver que a Marvel e a DC coloca em quase todos os vilões. É isso não mesmo. É isso mesmo. Você tem o Doutor Destino, você tem o Lex Luthor, você tem o Duende Verde, você tem o Dr. Octopus, vermelho, quer dizer, verde e amarelo. O Electro também, o Electro. Mistério, não são todos, isso não é uma regra, mas a maioria, eles fogem da bandeira para dar o contraste do bem. O vermelho, o azul e o branco é o bem. É o país hegemônico, os Estados Unidos. Sim. O que compõe isso? O verde e o amarelo. Então eles jogam isso para os vilões. Isso é muito interessante a gente ver. Por mais que o Hulk seja um super-herói. Sim. Mas ele também tem os seus lados polêmicos, o Hulk, né? Tem os seus lados polêmicos. Mas ainda assim é legal pra gente fazer essa relação com como a nossa mente foi moldada, né? Então a nossa bandeira é verde e amarela, e a gente não tem a mesma sensação que o americano tem com as cores vermelhas e azuis, porque a gente cresceu lendo as histórias deles. Sim. E nas histórias deles, a nossa cor era do vilão ou era de alguém que não tinha muita relevância, né? Mas em geral do vilão. Então a gente vê um super-herói, o cara vai criar um super-herói brasileiro, põe a nossa bandeira, parece que não te comove, né? Não te pega igual pegaria se você fosse americano e fizesse um personagem azul e vermelho. Né? Mas isso aí tá atrelado a muita coisa, porque é fortalecimento de marca, né? Como é que você fortalece? Você vai toda vez macetando no público, né? Uma exposição visual, tua mente vai criando uma similaridade com aquilo, né? Sim. E querendo ou não, a Marvel existe há 80 anos. Claro. Também teve tempo pra amarretar isso na nossa cabeça. E tem toda a construção do país também, né, cara? Não dá pra você dizer que os Estados Unidos não lidera o mundo. Ele lidera o mundo, cara. Sim. Ele vende o que ele quiser pra gente. É isso mesmo. Então, aí até separando uma que eu peguei aqui, se você for ver, que eles falam da cor amarela, a cor amarela, a gente já falou, a gente já falou que ela passa essa mensagem de energia, né, de otimismo e tal. Sim. E aí eles colocam, né, a cor amarela está muito relacionada ou a um sidekick que seja alívio cômico, por causa do otimismo e tal, Sim. ou a um garoto jovem, um espírito jovem, que tem um potencial muito grande, que foi o que a gente até tentou fazer, foi a mensagem que a gente colocou no Gatuno. Porque ela passa essa ideia de jovialidade, que o Marco tinha falado, energia e otimismo. Então é assim, é o jovem que tem um grande potencial, né? Entendi. Então a gente até pode ver, não só o exemplo que a gente tem do Gatuno. O Gatuno foi pensado para isso. É um jovem, né, que passa essa sensação de otimismo, de alegria, de descontração. Mas se você for ver na DC, a DC tentou fazer isso com um dos Flashes. Ela colocou, se eu não me engano, é o Wally West. Acho que é o Wally West, que é um Flash amarelo, que ele é um garoto prodígio e tal, que passa esse sentido de otimismo e tal. E a DC também criou ultimamente o coadjuvante do Batman. O Sinal. O Sinal. Que a premissa dele é o quê? Para ser um Batman de dia. De dia, né? Isso aí. Então você vê que passa isso aí. Dialoga com isso. E aí tem os outros pontos que a gente não adianta também ficar entrando em todos, que nem o Marcão falou, mas assim, branco e preto varia muito, né? Você tem vilões que são brancos e pretos, você tem heróis que são brancos e pretos. Mas como eles são neutros, você vê muito anti-herói usar essa cor. Né? Muito. Porque, como o Marcão falou, a neutralidade ela vai passar isso. Você é complexo, você não tem uma... Ou talvez você seja neutro a empatia. Você também. Né? Isso aí. Ou a compaixão alheia. Também tem isso. Sim. Mas a gente pode fazer depois um sobre cores neutras. Eu acho que para entendimento de vocês, prodígios, já dá para ter uma noção, até para quem está criando, de como é que funciona. Por isso que é tão difícil, não é impossível, mas é tão difícil você criar um herói com as cores da bandeira que vincule mundialmente. Aí é complicado. Não é impossível, nada é impossível, mas é difícil. É difícil você inventar uma roda. Né? É verdade. É complicado você... Porque são culturas diferentes, vão interpretar essas mensagens, por mais que ela seja universal,
cada um vai ter um tipo de gosto, né? Na hora de ver essa sim, cor se adaptando ali. Não, é o que eu digo assim, por exemplo, você pode criar um puta personagem vermelho e amarelo aqui. Super-herói, tá? Tem muitos bons. Tem. Aí você pega esse personagem e põe lá fora. Eles vão ter que ler, óbvio. Beleza. Sim. Mas a primeira impressão vai dar a sensação de que é um vilão. É verdade. Pode crer. Porque já tá no inconsciente coletivo do americano que foge à bandeira, vai pro vilão, cara. Você tem o Loki, você tem o Doutor Destino, falei aqui. Né? Você tem até aquele Ronan, Coringa tem verde no cabelo. Entendeu? Pode crer. Charada, Ra's al Ghul. Ele foge, ele vai pro vilão. Sim. Então inventar roda é complicado, mas dá pra fazer personagem verde e amarelo. Tem, confundindo. Aí é tempo de você construir, né, um arquétipo pro leitor, né? E fazer ele entender, reeducar, como você falou. Reeducar. Fazer o Exatamente. cara abrir a cabeça para uma nova possibilidade aí. Né? Minha opinião, tá? Eu iria, se eu pegasse, por exemplo, ou verde ou amarelo, eu iria pro amarelo, como eu fui pro Gatuno, e eu faria uma mescla de uma cor com o amarelo e mais uma primária. Então, ou o amarelo e o vermelho, ou o amarelo e o azul. O amarelo e o azul funciona. Você pode ver, o Ciclope, Wolverine, geralmente os X-Men estão nessa linha aí. Sim. E funciona, é uma coisa legal para fazer. E aí mas aí é a minha opinião, fica aí cargo de cada um. Sim, então fica pra galera, mas assim, é o que você falou, tem cores que são mais automáticas de você ver o negócio, quando você bate o olho, funciona. Funciona. Tem coisa que bate mais fácil, como você falou lá no começo. Até deu exemplo, você pode às vezes fazer um vermelho e laranja, pode ser que não dê certo, porque é difícil, são tons semelhantes, parecidos, mas se der certo também, né, vai do cara tentar encaixar isso aí. Mas deu pra passar por cima das cores aí. Das cores. Falar um pouco, claro que a gente pretende, conforme vai se alongando, como é que vai lançando conteúdo, se aprofundar cada vez mais. Exatamente. Né? A gente não quer também fazer conteúdo de horas e horas para vocês ficarem maçantes aí. Beleza? Como sempre, quem estiver no YouTube, né, deixa um like, se inscreve aí, dá um joinha para ajudar a gente a fortalecer aí o canal, começar a crescer isso aí, divulgar mais. Galera do podcast que está chegando agora ou já conhece, a gente sempre deixa afinal as redes sociais, nosso Instagram é @prod_comics, Facebook é o Prod Studios e o site é o www.prodstudios.com.br, beleza? Boa. Mandem lá sugestões, seja a galera do YouTube ou do podcast, mandem sugestões pra gente sobre temas, dúvidas, seja o que for, vocês podem entrar em contato com a gente lá, beleza? Grande abraço, galera, valeu todo mundo que ouviu, hein? Falou, galera, até a próxima!